Vamos à palavra, irmãos, que ela toque o teu coração e que você seja profundamente e positivamente afetado pela leitura que vai ser feita, pelos argumentos que vão ser expostos aqui, amém? Seja de fato a palavra do Senhor falando ao coração de cada um. Brasileiros, em geral, talvez alguém da área da sociologia poderia falar, talvez não, com certeza poderia falar com mais propriedade. O brasileiro tem um problema com autoestima, tá certo? Então, se há dois produtos para serem vendidos e o vendedor fala assim: olha, esse aqui é importado, na tua cabeça, aquele que ele falou que é importado é melhor ou pior? Melhor, né? Pode ser uma draga, pode ser importado, sei lá. Eu não vou falar porque vai que, né? Pode ser ofensivo para alguém, parente de alguém. Pode ser uma porcaria, mas quando o sujeito fala que aquele é importado, ele já está passando a seguinte ideia: olha, esse não é brasileiro, esse aqui é feito fora, como sendo algo bom. Essa é a nossa mentalidade, certo? Do outro, ou no outro oposto, está a cultura norte-americana, né? Lá é o seguinte, pense no oposto, lá é assim. Então, por exemplo, eu me lembro que no tempo em que eu morei lá, o meu primo estava prestes a comprar um carro, e era um baita do carro, era um Corolla, na época, era um Corolla. Meu tio virou para ele e falou assim: presta atenção no que você está comprando, porque esse aí é japonês, hein? Esse é japonês, com esse dinheiro você compra um carro americano. Então lá nos Estados Unidos a mentalidade é oposta, tanto que em alguns produtos, quando a gente vê por aí, made in, né, tal lugar, made in Japan, made in China, made in Brasil, made in Paraguai, em alguns produtos norte-americanos, ou estadunidenses agora, né, vem escrito assim: proudly made in USA, orgulhosamente feito nos Estados Unidos. Então essa é a mentalidade. Eu ganhei um presente há cerca de 4 meses e na etiqueta estava escrito o seguinte: made in heaven, feito no céu. Não que fosse efetivamente feito lá, obviamente, mas o fabricante queria passar a ideia de que era um produto sensacional, um produto excepcional. É de uma grife, né? E eu ganhei um produto dessa grife e na etiquetinha está lá: made in heaven. A mensagem de hoje se chama Made in Heaven, e eu gostaria de falar acerca do caráter do cristão. Pessoas made in heaven, pessoas feitas, forjadas de acordo segundo os padrões de Deus. Eu vou continuar na carta de Tiago. Peço que você, por favor, abra Tiago capítulo 3, versos 17 e 18. Carta de Tiago, capítulo 3, versos 17 e 18. Eu já havia falado no domingo passado acerca da sabedoria do mundo. E aí depois Tiago dá continuidade falando acerca da sabedoria do que vem do alto, a sabedoria dos servos de Deus. Ele diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Fruto da justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. Eu vou ler novamente desde o início, do 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Fruto da justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. Quando nós pensamos, irmãos,
na sabedoria que vem do alto, quando nós pensamos na maneira como o cristão deve pensar para tomar decisões, para proceder, quais os padrões de sabedoria que ele deve adotar. Falei a semana passada acerca da esperteza, né, da sabedoria humana, aquele que quer tirar proveito. Hoje eu falo da sabedoria que vem do alto, à luz desse verso. Como é essa sabedoria? Como isso deve se manifestar na nossa vida? E ele faz aí uma lista. Sabedoria que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Dependendo da versão que você tem aí, alguns termos vão mudar, outros permanecem iguais. Mas eu queria falar acerca dessas características. Em primeiro lugar, a pureza. A pureza do caráter do cristão. A pureza da sabedoria, da qual nós fazemos usufruto para poder tomar as nossas decisões. Pureza deve ser uma marca daquele que segue o Evangelho. Em contrapartida, as más intenções. Vocês se lembram quando há muitos anos, houve um escândalo, quando veio à tona, quando veio na mídia, um líder evangélico, famoso, do meio evangélico, instruindo seus obreiros em como fazer para convencer os fiéis a darem dinheiro. Vocês se lembram desse vídeo? Ele ficava: olha, é o seguinte, você tem que constranger o cara, você tem que falar, tem que dar mesmo. Ele usou até terminologias chulas, né? Que ficou, foi uma expressão que ficou marcada na época para esse episódio. Lá é o seguinte, ou dá ou desce. E isso foi um escândalo para o meio evangélico, para os cristãos. É algo que até hoje, para que os irmãos tenham uma ideia da proporção que isso tomou na época e até hoje toma. Até hoje, quando eu tenho de dizer para alguém a minha profissão, quando eu tenho que preencher um formulário, a pessoa está preenchendo um cadastro meu, ela pergunta nome, endereço, profissão. Quando eu falo pastor, na hora eu penso, ela deve estar achando que eu sou um tipo daquele lá. É uma carga que o pastor e os pastores sérios têm de carregar por conta desse tipo de coisa. Então, a má intenção, a segunda intenção, que não pode estar presente no nosso coração quando nós tomamos decisões. Porque a sabedoria que vem de Deus, o cristão decide, o cristão pondera, sempre com base na pureza. Amém? Amém. Na pureza. Nós devemos ser puros de coração. Não que, isso é muito importante também, não que nós achemos que nós estamos completamente afastados dessa realidade de aquele lá, o sujeito que apareceu na TV, o videozinho lá, aquilo é uma vergonha para o Evangelho e isso é algo muito distante da minha realidade. Não, que eu e você tenhamos ciência de que nós mesmos, muitas vezes, podemos ter comportamentos, tomar atitudes que eventualmente vão afastar alguém do Evangelho. Poxa vida, eu não esperava essa atitude daquele fulano de tal que é cristão, que se diz cristão, que participa da igreja. Então que nós estejamos atentos para que a pureza esteja de fato permeando as nossas relações e o nosso pensamento quando nós tomamos decisões. É certo? Que nós não pensemos, o pastor está falando que eu posso dar pureza é aquilo que aconteceu lá com o fulano, não, isso aí comigo nunca iria acontecer. Mas que nós prestemos atenção, de que maneira, né, que isso poderia nos afetar. Como que pessoas poderiam olhar para mim e para a tua vida e pensar, poxa vida, eu não esperava isso de tal pessoa que se diz cristã, que se diz seguidora, né, do Evangelho de Jesus. Então que nós estejamos alertas em relação a isso. Tiago continua falando que essa sabedoria ela é pura e ela é pacífica, ela gera paz. Quando nós tomamos decisões, nós devemos nos valer da sabedoria que gera paz. Nós cristãos não somos criadores de confusão. Amém? Amém. Nem na igreja, nem em lugar nenhum. O cristão não é um criador de confusão.
Quando eu era criança, e quando dois moleques se estranhavam, começavam um a levantar a voz para o outro e tal, o que é? O que é o quê? E aí, aí, quando a molecada percebia, fazia uma rodinha em volta e já começava, né? A instigar o pessoal a sair da mão. Tem até o corinho, né? O pessoal sabe qual que é. Começava a instigar. E às vezes, nos nossos relacionamentos interpessoais, adultos não fazem a rodinha para bater palma, para os dois lá saírem na mão, porém, instigam a confusão, né? Às vezes você está lá no trabalho e aí acontece alguma coisa, você compartilha, o fulano e tal fez isso para mim. Aí o cara, ele fez isso? Aí você fala, pois é, ele fez. Você não vai fazer nada. Então não é a rodinha, mas é instigando a confusão, para que você tome providências em relação àquilo que foi feito contra você. O cristão não é um criador de confusão, ele é um conciliador, é uma pessoa que busca paz. Ele não é um tonto que vai deixar as pessoas pisotearem a cabeça dele. Se posiciona, tá certo? Mas é uma pessoa promotora da paz. Até porque isso, meus irmãos, vai atestar a nossa filiação, a paternidade de Deus em relação a nós. Somos filhos, vai atestar que nós somos filhos de Deus. Olha só o que diz Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem promove paz, o pacificador, é esse. Então, se nós queremos atestar a nossa filiação de que Deus é o nosso Pai, nós devemos ser pacificadores. As nossas decisões devem ser pautadas numa sabedoria que vem do alto, que é uma sabedoria de paz. Amém? Você imagine se numa maternidade, por exemplo, ou um casal de negros chega lá com uma criancinha que é loira de olhos claros, ou um casal loiro de olhos claros, chega a enfermeira com uma criancinha que é negra. Quando os pais verem, vai chegar para a enfermeira e vai falar assim: olha, é o seguinte, esse aqui não é o meu filho. Houve alguma confusão, esse aqui não é o meu filho. Por conta de características, tá certo? É lógico que na ciência deve acontecer um ou outro caso de na genética, em não sei quantos aí, milhões, sei lá. Mas dentro dos padrões, se um casal de negros está lá esperando, vem a enfermeira, e aí chega lá com uma criancinha já loirinha de olhos claros, eles vão falar: olha, houve alguma confusão, esse aqui não é o nosso filho. E vice-versa, né? Um casal de loiros vem a criancinha negra e fala: olha, houve alguma confusão, porque eles nas características não batem. Com Deus, meus irmãos, é a mesma coisa. Se aquele sujeito que ele ama, ele é apaixonado, ele é viciado na confusão, na briga, na criação de caso, espera lá, Deus é o pai desse cara? Não bate, né? Não bate. Se nós nascemos, como diz Pedro, eu acho que é 1 Pedro 23, uma semente vinda do Senhor, uma semente imperecível, né? Então nós somos filhos de Deus, nós devemos ser pessoas pacificadoras. Amém? Amém. Então a sabedoria do cristão que vem do alto é uma sabedoria que promove paz. É uma sabedoria pautada no amor. Bom, perdão, Sara. Discípulos, pode voltar. Pode ir naquele amarelinho, isso. Discípulos do príncipe da paz devem promover a paz. Somos seguidores de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Seguidores do príncipe da paz devem ser promotores de paz. Amém? É assim que funciona. Sabedoria pautada em amor. Meus irmãos, amor é a marca fundamental do discípulo de Jesus Cristo. Sem amor, não dá para se classificar como um cristão. O amor, ele está na base, no alicerce do cristianismo. Olha o que diz 1 João 4,8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Deus é amor. E o amor aqui, meus irmãos, não é aquele amor que você sente pelo seu cônjuge,
aquele amor que você sente pelo seu filho, aquele amor que você sente pelas pessoas que te amam. Porque esse amor, qualquer pessoa, quase qualquer pessoa tem. O amor ágape, o amor incondicional, o amor de Deus por nós e o amor que nós devemos replicar e transmitir aos outros, é o amor da resignação, é o amor daquele que é ofendido, é o amor daquele que é humilhado, é o amor daquele que é rejeitado e que ainda assim está disposto a ajudar, está disposto a perdoar. Quem não procede assim não ama a Deus. Que forte, né? Todo esse trecho aqui da palavra da carta de João, que fala sobre o amor, é muito forte. Quem ama procede de Deus, quem não ama não procede de Deus. Então a marca da sabedoria que vem do alto, sabedoria santa que nós devemos usar para tomar as nossas decisões, também o amor. Olha só João capítulo 13, verso 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É a marca do discípulo. Não é se você participar do culto da quarta, do domingo de manhã e do domingo à noite, se você participar das programações que a igreja promove, se você entregar o seu dízimo, se você participa da coleta da ação social, se vocês se amarem. Essa é a marca do cristão. Olha só que interessante, Gandhi, que foi uma das figuras principais no processo de independência, nos processos de independência na Índia. A Índia era uma colônia britânica, a Índia panteísta, a Índia em boa parte hinduísta, muçulmana, uma mistura de religiões. Vem a Inglaterra, uma nação com a bandeira do cristianismo, uma nação, abre aspas, cristã, com armas, com políticas de subjugar uma outra nação. Vocês são nossos servos, o que vocês produzem é nosso, porque vocês são colônia, e uma bandeira, um discurso cristão. Aí o Gandhi diz o seguinte, lá nos seus discursos: ele conhecia, né, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Aí ele fala assim: eu seria um cristão se eu conhecesse um. Se eu conhecesse um cristão, eu seria um cristão. E ele olhava para esses, abre aspas, cristãos que vinham ao país dele para levar o dinheiro, para oprimir as pessoas, e falava: que raio de mensagem é essa? Que raio de evangelho é esse? Que raio de Jesus, que raio de amor é esse? Então, meus irmãos, marca do evangelho é amor. Nós temos diferenças de personalidades, amém, graças a Deus por isso. Então nós somos diferentes, tá certo? Agora, a marca do amor, esse amor incondicional, esse amor ágape, o amor de entrega, ele deve estar presente em cada um de nós, apesar das nossas diferenças. Eu estava falando aqui de marcas, tá certo? Falando lá do Made in Estados Unidos, Made in Brasil, Made in Heaven. Se você vai, por exemplo, lá na famosa lanchonete que tem um M amarelo, você sabe que aquele produto foi feito lá, tá certo? Tem caixinha que é maior, tem caixinha que é compridinha, tem caixinha que é mais baixa, tem caixinha que é vermelha, tem caixinha que é branca, que é marrom, que é verde, etc, etc, etc. Agora, o Mzinho diz que aquele produto pertence àquela rede. Quando nós pensamos no cristianismo, olha, pode ser uma pessoa assim, assada, introvertida, extrovertida, comunicativa, mais fria, mais calorosa, mais melancólica, mais intelectual, mais impulsiva. O amor deve estar presente nas nossas relações. Amém. Amém? Por isso que a gente chega à conclusão de que sem amor não há cristianismo. A sabedoria que vem do alto, o Tiago fala, ela é marcada pelo amor. Marcada pelo amor. Até por isso Paulo diz lá em Coríntios 13, olha, se eu falar a língua dos homens, dos anjos, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu pegar meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não valeu nada. Porque marca fundamental. Então, continuando, sabedoria que vem do alto, ela é cheia de compreensão
e de misericórdia. Eu vou tratar juntas essas duas características. A compreensão, você entender o outro. Misericórdia, a dor do outro, ela doeu no teu coração. Você pensar o seguinte: poderia ser eu na condição dele. Isso é misericórdia. Quando você for tomar uma decisão no seu dia a dia, quando você precisar pensar uma questão, quando você tiver uma causa para tratar, para dar uma opinião, para se posicionar, seja o que for, você proceder com compreensão, com misericórdia. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, como seria? O assunto da moda agora é o desejo de categorias, né? De que o dito pastor Marco Feliciano renuncie à presidência da Comissão de Direitos Humanos. Está na moda, certo? E aí as pessoas discutindo se ele deve ou não deixar. Mais uma vez, e não sei se vai sair, né, da crista da onda, o assunto da união homossexual. Então a capa, acho que da Veja, da semana passada, apresentava a Daniela Mercury e a sua companheira. Era da Veja? Acho que era da Veja, né? Apresentando a Daniela Mercury, uma artista famosa, e a sua companheira, e a questão da união homossexual, o assunto vindo à tona. Eu quero deixar muito claro isso, muito claro, para que não haja confusão. A Bíblia trata do assunto com clareza, do início ao fim, tá certo? Algo que Deus se desagrada. Agora, o que eu gostaria de trazer para os irmãos, trazer a reflexão, é a questão da compreensão e da misericórdia. Eu, de longe, eu realmente não acredito que a questão da homossexualidade, ela é, como muitos homossexuais querem tentar transmitir, passar a ideia, de que é simplesmente uma opção, porque existe essa questão por trás. É pecado, é fruto de problemas gravíssimos, e frequentemente nós vemos os homossexuais dizer: não, é uma escolha, é uma opção, não tem a ver com trauma, não tem a ver com problema, é uma escolha. Eu realmente não acredito que seja simples como é uma escolha. Eu vou abrir o meu armário e eu vou escolher, ou eu vou de hoje pôr a camisa vermelha, ou eu vou pôr azul, ou eu vou pôr a branca, ou eu vou pôr a preta. Eu realmente acredito que há questões profundas quando um homem decide ou percebe que ele quer se relacionar com homens, e mulheres percebem ou decidem que querem se relacionar com mulheres. Eu acredito que há questões profundas. Porém, para falar sobre compreensão, misericórdia, eu conheci casos de homossexuais que se tornaram homossexuais não por influência da televisão, de um assunto que está toda hora sendo apresentado de maneira imprudente, de homens que, quando eram crianças, foram sujeitos a abusos do pai, do primo, de pessoas de quem não se esperava o comportamento desses. Isso acabou gerando, né, uma semente que foi plantada, cujo fruto foi colhido lá na frente. Então, que a igreja, aqui no Brasil eu vejo um pouco, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando tem as passeatas, né, a parada gay, e aí vira e mexe, tem grupos lá de igreja, e enquanto os gays estão passando, o pessoal abre faixa lá: vão queimar no inferno. Repito, para deixar claro, é um assunto que a Bíblia trata com clareza, do início ao final, tá certo? Porém, a maneira de se tratar, e aí eu acho que é uma coisa que às vezes pega na igreja, é a maneira de tratar o assunto com a sabedoria que vem do alto, que é cheia de compreensão e de misericórdia. Amém? Que haja na igreja essa sabedoria para tratar dos assuntos com as suas convicções, com firmeza, mas com uma sabedoria que vem do alto.
que é cheia de compreensão e cheia de misericórdia. Sabe por quê? Porque poderia ser você, com 3, 4, 7, 8, 10 anos, ter sofrido um abuso terrível do seu pai. E às vezes você até sofreu e ninguém sabe. Ninguém sabe. Você não falou isso para ninguém. Então que haja da nossa parte esse tipo de compreensão. Jesus Cristo, João capítulo 8, verso 7 diz assim: Deus disse: se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nela, naquela mulher que foi pega em adultério. Então, que da nossa parte haja esse sentimento, né? Somos pecadores, e nós olhemos para o pecado do outro com os mesmos olhos que nós gostaríamos que olhassem para nós. Então, não se pode ser seguidor de Jesus sem se colocar no lugar do outro, pois foi exatamente isso que Jesus fez. Amém? Ele deixou a sua glória e falou: eu vou descer lá, vou me esvaziar da minha glória, eu vou ser servo, eu vou sofrer, eu vou morrer, para poder entender a condição deles e estar junto e fazer aquilo que precisa ser feito por eles. Então que haja no nosso coração esse mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. A sabedoria que vem do alto, ela é cheia de bons frutos. Quando nós recorremos à sabedoria de Deus para tomar decisões, essas decisões têm de gerar bons frutos. Eu durante essa semana fui ao mercado, eu fui comprar tomate. E a gôndola lá do tomate, o lugar onde estava, o tomate horrível, feio, estourado, podre, caro para burro. Eu falei: não vou pegar, né? Peguei algumas frutas e passei onde tinha o abacaxi. Aí peguei o abacaxi, estava cheiroso, estava amarelinho. Aí dei uma apertadinha, não estava muito mole e tal. Eu falei: é esse aqui. Eu chegava a pôr na geladeira, né? Levei 2. Quando eu fui descascar, estava eu e a Gisela em casa, comecei a descascar, mais da metade do abacaxi estava podre. E por fora ele estava bonitão, estava cheiroso, né? Então assim, o tomate já estava feio, se ele olhar por fora ele estava feio, o abacaxi por fora estava bonito, por dentro estava feio. Nós, meus irmãos, devemos ser pessoas como cristãos, em primeiro lugar, que passam uma boa impressão às pessoas, mas que quando o vínculo é estreitado, que não fique só na boa impressão, que de fato as pessoas pensem: poxa vida, tal pessoa, ela parece ser legal, né? Ela é assim que as pessoas dizem, né? Ela vai na igreja, ela é crente, ela parece ser uma pessoa legal e tal. Que nessa aproximação, quando a pessoa puder ter um contato com o que vai verdadeiramente no nosso coração, que não haja decepção, que a nossa vida gere frutos e bons frutos. Amém. As pessoas possam olhar e falar: poxa vida, que legal, conheci uma pessoa legal, a quem eu posso recorrer quando eu tiver com uma dificuldade. É uma pessoa que não é uma escarnecedora. Se eu tiver problema, eu sei que eu posso conversar com ela. Então, a sabedoria que vem do alto de Deus é uma sabedoria que gera bons frutos. Então, os frutos da nossa vida devem parecer bons e serem bons. Amém. Não é só parecer, deve ser. O salmista diz o seguinte: que o justo é como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera, dá o fruto no tempo certo. A vida daquele que segue ao Senhor dá fruto, e nós devemos proceder assim. Dando continuidade, nós devemos usar uma sabedoria, que é uma sabedoria de imparcialidade. Vocês se lembram do caso recente dos médicos lá do SAMU de Ferraz de Vasconcelos, que estavam usando um dedo de silicone para passar o ponto? Quem viu essa notícia? O que acontecia? Lá no SAMU, na central do SAMU, onde ficam os médicos daquela central, né? Recebendo os chamados de pessoas em dificuldades, havia uma moça, provavelmente mandada por alguém, que ela pegava o dedo com a impressão digital, um dedo de silicone, um dedo falso, com impressão digital da equipe. Ela ia lá, batia o ponto para todo mundo e ninguém estava trabalhando, estava todo mundo por aí cuidando da vida. E eu lendo a notícia na internet, eu fui lá para os comentários e havia ali médicos defendendo os médicos. Vocês não sabem que a vida de um médico
vocês não teriam a coragem para assumir a responsabilidade de uma vida, por isso que vocês falam de médico assim, de médico assado. Um corporativismo, uma proteção da categoria cega, um corporativismo cego. Nós, meus irmãos, quando nós vamos ponderar acerca de questões, a sabedoria que vem do alto de Deus é uma sabedoria imparcial. Amém. Nós devemos olhar para a situação como ela é, sem querer defender interesses particulares de familiares ou de uma categoria, ou no caso, por exemplo, eu estou falando especificamente da igreja. Então, se o sujeito é cristão, se o sujeito é crente, como falam por aí, pode estar fazendo o maior absurdo, e aí por parcialidade, não, mas encontra um jeito de defender, não, mas vocês isso, vocês aquilo, vocês não sabem disso, vocês não sabem daquilo, e ficar encobrindo o erro por corporativismo. Não, tem que proteger, tem que defender que é crente. O cristão, ele tem um comprometimento com a verdade, com aquilo que é justo, com aquilo que é correto, tá certo? Não interessa se é feito por um cristão ou por alguém que nada tem a ver com o evangelho. Se algo que é digno de louvor, é digno de louvor. Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano, não foi? Ele chegou e falou, tinha um cara que era sacerdote, aí ele olhou lá um sujeito todo surrado no chão, nem ligou. Outro era levita, olhou um sujeito surrado no chão, nem ligou. Passou um samaritano, cuidou dele. O samaritano era o sujeito que o judeu mais odiava. E Jesus falou, esse samaritano foi quem ajudou um sujeito em necessidade. Então, a sabedoria que vem do alto, quando você for decidir, quando você for ponderar acerca de questões como um cristão, seja imparcial. A sabedoria que vem de Deus, ela é imparcial. Não é para você ficar protegendo lá as coisas de errada que você vê na igreja, no jornal. Se é errado, é para você se posicionar. Olha, está errado, viu? O sujeito é da igreja, mas esquece isso aí. Ele é da igreja, mas não pense que quem é cristão, quem frequenta a igreja, é assim. Então é uma sabedoria de imparcialidade. Olha só o que Paulo fala para Timóteo: eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que procure observar essas instruções sem parcialidade. E aí o destaque: não faça nada por favoritismo. Nada. Que nós sejamos imparciais. Que nós sejamos imparciais. A nossa parcialidade deve ser somente com a verdade. Amém? E por último, a sabedoria que vem do alto, ela é permeada de sinceridade. Meus irmãos, se o diabo é o pai da mentira, o cristão deve estar do outro lado. Nós devemos proceder com sinceridade, transparência em tudo que nós fizemos. As pessoas devem olhar para nós e falar assim: tal pessoa eu posso confiar. Não necessariamente um confidente, eu posso contar tudo para ela, eu posso abrir. Não, é uma pessoa confiável, é uma pessoa correta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa justa, é uma pessoa sincera, que eu sei que não vai enganar, eu sei que não vai trair a minha confiança. Eu falei aqui, e em outros domingos eu dei o exemplo daquele patrão que chega para o funcionário e fala assim: diga que eu não estou, né? E aí o cristão fica numa saia justa. Poxa vida, o chefe mandou eu mentir aqui, o que eu vou fazer? Até brinquei com os irmãos, né? De você sugerir, se o seu patrão falar isso, sugira para ele, fala assim: escuta, eu posso falar que você não pode atender agora? Porque eu não vou estar me comprometendo em nenhum dos lados, nem do patrão, nem do supremo patrão. Mas, se você se apresenta para o teu chefe dizendo: olha, eu não gostaria de falar isso, eu sinceramente não quero proceder dessa forma. Num primeiro momento, num primeiro instante, pode até ficar desgostoso, mas você ganha confiança. Olha, essa aqui é uma pessoa que eu sei que eu posso confiar, que ela fala a verdade. Se ela está falando a verdade com um sujeito lá que eu nem sei quem que é, entendeu? Vai manter um emprego com o patrão, ou vai falar a verdade, né? Eu gosto do exemplo que a Catine conhece os funcionários
a equipe que trabalha para um dos políticos mais famosos do Brasil. O sujeito que já foi candidato à presidência da República, já foi prefeito, foi governador. Um dos políticos mais famosos do Brasil. Na equipe dele, ele só trabalha cristão, só que é cristão. Ele passa longe disso, tá? Mas, na equipe dele, só cristão. Porque ele teve alguma experiência extremamente positiva no passado, que ele falou assim: eu quero trabalhar com gente assim. Gente sincera, gente em quem eu posso depositar confiança, gente íntegra. Então a sabedoria que vem do alto, ela é sincera. Quando você for ponderar acerca de decisões, que você pondere, que você pense, que você haja com sinceridade, porque isso é marca do cristão. A palavra de um cristão deve ser carregada de credibilidade, crédito, que você fala tem crédito. Por isso, Provérbios 12:19 diz: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. E diz o provérbio que a mentira tem um pé na curva. Agora, o lábio que fala a verdade permanece para sempre. Amém? Então, meus irmãos, quando você tiver de tomar decisões no teu dia a dia, para qualquer questão que seja, que você se valha da sabedoria que vem do alto, que ela é cheia de amor, de pureza, de paz, de imparcialidade, de sinceridade, que gere bons frutos. Essa é a marca do cristão. Aqui você tem aí na sua etiquetinha um Made in Heaven. Esse aqui, olha, quem forjou, quem fez foi Deus. Esse aqui, ele é forjado de acordo com os padrões de Deus. É o padrão de Deus na vida desse sujeito. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, porque é o nosso alimento, Senhor. É por ela que nós aprendemos a viver. Obrigado porque ela é tão disponível a nós, Senhor. Ela é de acesso tão fácil. E nós aprendamos, Senhor, a cada dia a reconhecer essa preciosidade que é a Tua palavra nas nossas mãos. Que a palavra pregada hoje, Senhor, encontre um lugar especial no nosso coração e possamos ver frutos, Senhor, do que aprendemos hoje à noite na nossa vida. Dia a dia, Senhor, melhorando os nossos relacionamentos conosco mesmos, com os nossos familiares próximos, com os nossos amigos e com o Senhor, Deus. Nós possamos te honrar em tudo que fizemos. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos? Cantar um